estruturado, tudo bem? Eu sou a Giovana Filó, sou diretora aqui na Estrutura, cuido de tudo aquilo que é relacionado a pessoas, já que me especializei em desenvolvimento humano e organizacional. E eu sou o Rodolfo Lima, tudo bem, estruturados? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Rodolfo Lima, diretor comercial da Estrutura, formado em administração de empresas, com mais de 20 anos de experiência na prática comercial de outras empresas, e hoje eu uso meu talento para ajudar a estrutura e principalmente ajudar empresários a negócio a ter estratégias assertivas para fazer o seu negócio ser muito sucesso, ser grandioso. Hoje deu uma enroscada, né? É sempre, né? Bom, e nós estamos aqui te dando as boas-vindas no Estruturados Pode, o jeito estruturado de empreender. É um podcast que vai falar de maneira simples e objetiva a respeito de quais são as boas práticas que fazem com que pessoas que passaram pela nossa jornada aqui dentro da estrutura possam demonstrar o que fez com que elas tivessem sucesso naquilo que elas estão fazendo. Então aguarde, fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que esse manual prático vai te ajudar a evoluir muito nos teus negócios. E hoje é um dia muito especial que nós estamos aqui com a nossa convidada, que já é uma estruturada, que já tem um negócio, que já está fazendo muito sucesso na sua cidade. Uma pessoa que começou com a gente lá atrás e com muita energia, uma pessoa que a gente tem uma admiração imensa, né, Gi? Eu quero desejar muito boas-vindas para Amanda. Eu vou ler, gente, que o sobrenome dela é um pouquinho difícil. Amanda Fujinohara. Ela é de Mirassol, técnica em edificação e arquitetura e empreendedora hoje, proprietária da empresa Amanda Fujinohara Arquitetura e Interiores, que é um escritório capaz de realizar sonhos, auxiliar os seus clientes nessa jornada tão sonhada e desafiadora que é de construir a sua casa, seu comércio e decorá-lo. Amanda, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, estruturados. É um prazer estar aqui, passando essa tarde com vocês. Uma tarde maravilhosa, que vai ser super gostosa e muito conteúdo, né? Exato. Pode ser de manhã também. Então, de manhã também. O horário que vocês estiverem assistindo. Ai, que legal. Bom, como a gente sempre diz, né, o bate-papo é para ser fluido, para ser leve, para ser divertido. Então, a gente tem um roteirinho aqui para não esquecer de perguntas importantes, mas a gente não se apega só a ele. A gente conversa, bate-papo e faz com que seja leve. Hoje, o tema do nosso podcast é do CLT a um negócio de sucesso. Acho que foi isso que a gente vivenciou e tem vivenciado na tua vida, né, Amanda? Sim. Esse de grande desafio. Então, assim, começa contando pra gente, assim, e pro nosso estruturado que tá ouvindo, um pouco sobre a tua jornada desde que você, assim, antes de ser empreendedora, né? De onde a Amanda veio, onde ela morava, o que ela fazia, o que ela pensava. Conta um pouquinho sobre você aqui pra gente. Bom, eu acho que eu descobri que eu queria ser empreendedora desde cedo. Contei pra Gi que eu tinha muita... Gostava de desenhar móveis, eu nem sabia na época que era arquitetura, que era isso. E quando eu estava no colegial, comecei a fazer o técnico de edificações para entender se era isso mesmo que eu queria, se era isso que eu gostava. E aí finalizei o técnico e falei, bom, agora vamos para a faculdade. Defini que seria arquitetura e não engenharia, que era uma área que eu me identificava muito mais. E desde aquela época eu sabia que terminando a faculdade eu queria o meu escritório. Então, desde aquela época eu trabalhava já em empresas de engenharia, mas era focado mesmo para engenharia. E aí eu falei, não, chegou a hora de buscar alguma coisa pro que eu quero. Foi onde eu comecei a fazer estágios. Então, comecei a fazer estágio numa empresa de arquitetura mesmo. E foi lá que eu aprendi muito do que eu sei hoje. E quando finalizei, então, a faculdade, né, os estágios, aí eu decidi que eu iria começar a minha jornada na arquitetura por si só, digamos assim. Foi transitório, não foi de uma hora para outra. E a mentoria, né, os estruturados, me ajudaram bastante nesse processo de mudar do CLT para o empreendedorismo com mais segurança. E naquele momento, antes da gente ir para a próxima, naquele momento, assim, estou ainda no CLT, e o bichinho do empreendedorismo me picou já há algum tempo, só que agora chegou um momento que não dá mais. Qual que era o sentimento ali? Medo. Como é que eu vou fazer se eu não tiver um salário fixo todo mês? E por isso que eu falo que foi transitório. Eu não
saí do CLT de uma vez e fiquei sem Sim. renda nenhuma. Fui transitando até chegar no momento e falar, não, agora eu posso... E o aspecto positivo, porque assim, ó, o que dava, assim, que travava, às vezes era um pouco Medo. do medo. E o positivo era pensar o quê? O que passava na sua cabeça? As possibilidades. Eu acho que as possibilidades do mundo do empreendedorismo. Não aquela coisa fixa, você sempre CLT, você sempre fazer isso. Você tem uma diversidade de opções e ramos a seguir e você pode evoluir, só basta você querer. Então era aquela coisa, pra que eu Legal. vou me contentar só com isso se eu posso Se eu muito mais? posso ir muito mais longe. Legal. Exatamente. O empreendedorismo gera muita insegurança, né? É normal, é um assunto que a gente Sim. escuta muito, que a gente toda hora tem pessoas falando, pô, tenho vontade, mas eu tenho muito medo, ou eu tô aqui, mas estou morrendo de medo. É aquela que a gente brinca, né? Vai com medo mesmo. Sim. Ô, Amanda, até aproveitando isso que você falou, né? Qual foi o momento, né? O que fez você entender, tipo, pô, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de uma ajuda, porque senão eu tô sentindo, talvez, né, que eu não saio daqui. O que foi que virou essa chavinha pra você, que você veio conversar com a gente? Muita coisa assim que eu já havia visto em outros lugares, né? Eu sentia muita falta do administrativo mesmo. Saber quanto eu tenho, quanto eu preciso para o mês que vem. Então, era uma coisa que me pegava muito. Essa insegurança de saber como é que eu vou estar daqui um mês. Sim. Então, eu acho que era basicamente isso. E também a questão de clientes, né? Não é só a gente esperar os clientes virem até nós. A gente precisa fazer alguma coisa. E o que eu ia Conta pra fazer? Eles, que não é, tem gente que acha que Não é, não é. Eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar esperando o cliente bater na minha porta? Não, eu preciso fazer alguma coisa para que esses clientes cheguem até mim. E eu não sabia como fazer. Eu falava assim, gente, como é que essas pessoas têm clientes? E eu que estou começando, como que eu vou fazer para ter clientes? E não era só o marketing, né, mano? Porque Exato. você sempre foi Porque fuçadona. eu sempre fiz a parte do marketing. Eu patrocinava, desde o início eu patrocinava, mas não é só isso. Existe muito mais coisas por trás e que se a gente não fizer bem feito, só o marketing não vai resolver. Então foi essa, tipo, eu sabia que eu precisava fazer várias coisas, mas eu não sabia como fazer. Não sabia que como. Foi o que você E falou organizar todas essas coisas para uma pessoa só, porque era somente eu. E eu tinha que dar conta de administrativo, marketing, projeto, que era a parte técnica. Então, eu precisava saber como me organizar para essa nova rotina, digamos assim. assim. E aí foi que você decidiu procurar a estrutura, né? Estrutura. Foi um processo lindo seu, Amanda. Foi muito... A sua evolução durante o processo foi muito bonito de ver. Né? Foi muito bonito de acompanhar, de estar junto. Foi ágil, né? Que a Amanda é aplicada. A Amanda é muito dedicada, gente. Ainda nesse gancho, né? Eu queria que você descrevesse pra gente, Amanda. Eu coloquei assim, ó, descreva pra gente a Amanda que queria empreender, mas que nunca tinha tido nenhum contato com o empreendedorismo, como que ela era, se você fosse... Até porque, o que acontece? Tem muito estruturado ouvindo a gente, assistindo a gente, que tá nessa pegada do quero, mas será que eu devo? Ai, vou, mas não vou. O objetivo desse podcast é contribuir com esse estruturado para que ele consiga sair da sua zona de conforto, fazer aquilo que ele nunca fez para ter o resultado que ele nunca teve. Então, conta para ele um pouco a respeito de quem era a Amanda que desejava, mas que ainda não tinha base. Era uma Amanda que ficava parada no tempo, digamos assim, né? Eu sabia o que eu precisava fazer, sabia, entre aspas, né? Mas não era nada assim, tenho uma meta traçada, eu sei o que eu preciso fazer. Então, era uma coisa meio... E agora? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Me sentia insegura. Então, eu acho que esse era o principal ponto do processo. Eu acho que é muito aquilo, né? Tipo, até o tema de hoje, né? Do CLT é um negócio de sucesso. A maioria das pessoas, quando querem empreender, elas querem sair do CLT, né? Porque o empreendedorismo, ele gera, óbvio, tá? Entre aspas, uma certa ilusão de liberdade, ganhar bem, eu vou poder, não sei o que tem, não vou ter patrão, não vou ter gente corrigindo, no teu caso, meus projetos, eu posso fazer o que eu quero. E aí, a hora que a gente chega lá, fala, cara, não é bem isso. Não. Eu preciso pensar de uma outra forma, eu sei o que eu preciso fazer, igual você falou, cara, eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não sei como fazer, né? E aí que entra um pouco, né, dessa insegurança, dessa dificuldade, falar assim, nossa, o empreendedorismo é completamente diferente do que eu imaginava. Você acha que você vai trabalhar para você, vai ser tudo lindo. E não é bem assim. E esse como tem também o fato de... Tem muita gente que tem pai empreendedor, ou um amigo, pessoas no nosso círculo de relacionamento que são empresários, empreendedores. E essas pessoas, muito gentilmente, se oferecem para dar orientações. Sim. E aí a gente vai naquela pegada do que eu sempre digo, de cada um tem a vista da montanha que subiu. Porque aquela pessoa ela enfrentou desafios únicos, né? O mercado era ou às vezes o segmento dela é completamente diferente. E aí ela vem com algumas sugestões que não são aplicáveis ao seu negócio, né? Você vivenciou essa experiência?
Sim, na verdade, assim, meu pai é administrador, então ele me ajudava bastante nessa parte. E, por exemplo, quanto ao espaço, era uma coisa que para mim era indispensável. E ele já, do ponto de vista dele, não era alguma coisa que influenciava tanto. E para mim, no meu ramo de atuação, digamos assim, é uma coisa que influencia. Então, isso era um ponto que ele ajudava, mas ao mesmo tempo ele me travava em certas situações. Legal. E é importante saber disso, né? Porque não é para todas as pessoas, por mais que a pessoa nos ame, pô, seu pai, a pessoa que mais te Sim. ama, ela vai dar orientação de acordo com a vista da montanha dela, que nem Exatamente. sempre é o ideal para minha nesse Sim. caminho. E até mesmo quando vem do pai, da mãe, né? Vem muito também um sentimento de as dicas e os conselhos vêm de um lugar de proteção também. Eu não quero que minha filha sofra, eu não quero que minha filha se frustre, eu não quero que minha filha se endivide, né? Sim. Porque várias coisas que vêm. Então, acho que o conselho, às vezes, vem desse lugar. E o empreendedorismo, a gente precisa arriscar, às vezes, né? Sim. Algum momento a gente tem que arriscar algumas Eu coisas. acho que o empreendedorismo é 50% de arriscar. Da forma certa, Da forma né? certa. Ô, Amanda, e assim, nesse processo seu, ali no começo, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu acho que a parte administrativa. Como lidar com o administrativo? Porque eu nunca tive contato com essa parte administrativa. Eu sempre fui em projetos, a parte técnica. E quando eu falei, agora eu preciso administrar a minha empresa, saber quanto eu ganho, quanto de despesas eu tenho, o que eu preciso para o mês que vem, era a parte que mais me pegava. Não tinha jeito. O Rodolfo sabe bem, né? Mas é muito, né, tipo, é muito legal, assim, porque você realmente é uma pessoa muito dedicada, igual a gente falou, né? Tipo, você até tinha ferramenta, você lembra? Sim, mas Você eu não... Você tinha ferramenta, mas não é, tipo, é o que a gente fala até mesmo sobre o estruturados, que é o jeito descomplicado de empreender, né? Porque a ferramenta, ela precisa ser usada, mas ela precisa fazer sentido para você. Sim. Porque às vezes você pega uma ferramenta, assim, você compra uma ferramenta, ou alguém fornece uma ferramenta, e se aquela pessoa não souber fazer aquela ferramenta se tornar fácil no seu dia a dia, realmente você entra lá, vou olhar o fluxo de caixa, tá? E aí? Meu Deus. Né? Aquele E fluxo de caixa que eu tinha não funcionava. Até a gente criou um novo, e aí sim, hoje eu vejo que é um fluxo que eu entendo. Mas da forma que tava, ele não era útil para mim. E até, né, tipo... Tinha mais coisa? No anterior? Tinha mais informações? Porque às vezes Era tem tanta informação que a gente não, sabe assim, era muito bom, Sim. não é isso, mas é muita informação que Sim. naquele momento não fazia sentido. É até isso que eu ia falar, tipo, porque nem a Amanda é uma arquiteta, prestadora de serviço, vem daquele lugar que a gente fala, do técnico. Pô, eu sou técnica. Eu sei fazer um projeto, eu sei desenhar uma casa, enfim, tudo que envolve aquilo ali. Só que o empreender não é só isso, né? Eu preciso saber outras coisas. E aí eu acho que realmente essa dor da maioria dos prestadores de serviço, isso é muito importante a gente falar, né? Porque tem muito prestador de serviço hoje que se forma para ser prestador de serviço, e eu falo que deveria ser obrigatório, uma matéria de sobre empreendedorismo dentro da faculdade, quando você for prestador de serviço. Exatamente isso. Cara, não adianta eu ser muito boa tecnicamente, saber tudo o que eu preciso saber, só que eu só não conseguir fazer a gestão do meu negócio. Eu posso até faturar muito, mas esse negócio não vai dar certo. Sim. É muito importante fazer essa gestão. Eu acho que foi uma das grandes viradas de chave para você. Né? Sim. A maior virada de... Que hoje ela já tem o escritório dela. Hoje... Olha que eu estou me sentindo um pouco chateada nesse momento, porque a maior virada de chave foi com o Rodolfo. Não, mas foi a maior, assim. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Pra onde esse escritório tá indo? Amanda, um dos maiores medos do estruturado que chega, acredito que era o seu também, né, no princípio, é porque a gente fala muito de resultado, principalmente quando a gente vai vender, né? Assim, não, aqui a gente vai buscar teu resultado, aqui a gente vai buscar teu resultado financeiro, a gente vai fazer teu negócio crescer e tal. Claro que sempre com muita maturidade para saber que é 50-50, então a gente faz... Eu costumo dizer que nós damos 100% dos nossos 50% e a gente espera que o outro dê o 100% dos 50% dele. Mas você foi uma pessoa que faz jus ao nosso histórico, faz jus à média que a estrutura traz hoje, que evidencia. Então, eu queria que você contasse para o estruturado que está assistindo a gente, assim, quanto tempo você levou para bater a sua primeira? Porque você chegou, né? E aí a gente faz, estruturado, uma das ações que é importante para todo empreendedor é ter metas claras. E uma das metas que a gente utiliza para mensurar o nosso trabalho é a meta financeira mesmo, de venda. E ali a gente falou assim, cara, quanto que vai fazer sentido para a Amanda vender em
eram 4 meses, né? Em 4 meses estando com a gente. Quanto que ela tem que bater de faturamento para falar, pô, valeu a pena estar com vocês? E a gente tinha uma meta ali naquele primeiro momento. Conta para o estruturado que está assistindo a gente, quanto tempo você demorou? Eram 4 meses o objetivo final para a gente alcançar. Quanto tempo você demorou? Sim, na verdade, voltando um pouquinho, né, a gente inicialmente tínhamos uma meta. Isso. Depois, Falando dessa primeira aí, dessa primeira. Depois a gente olhou de modo geral, né, e a gente viu que aquela meta não era suficiente. Mas aquela primeira meta, eu acredito que no segundo mês a gente já tinha batido. Já tinha superado. Já tinha superado. Até porque, né, Amanda, eu não vou esquecer nunca. Teve, depois de eu acho que no terceiro mês ali, você bateu a meta em um contrato. Né? Em um contrato. Superou a meta. Quase que a meta quase de 2 meses. Dobrou, né? Quase que dobrou a meta em um Sim, contrato, né? Exatamente. Eu acho que essa visão também que você teve do valor do seu negócio, do seu trabalho, Sim. né? Fez muita diferença, Sim, né? com O certeza. medo que você tinha, que também é normal quando a gente começa, a gente tem muito medo de cobrar. De cobrar. Né? E eu tinha muito esse medo. No início, até eu e o Rodolfo tinha vários arranca-rabos, digamos assim, que eu sentia que eu tinha medo de cobrar aquilo que era o justo. E às vezes acabava cobrando menos por um trabalho que talvez suprisse o dobro, né? Enfim. Sim. E aí foi justamente isso, ajustando o valor de hora, valor de metro, enfim, como que seria cobrado isso para chegar num valor que fosse justo pelo meu trabalho. E esse projeto, inclusive, foi um projeto que eu falei assim, não, vou cobrar aquilo que eu acho que é justo. Era uma casa grande, enfim. Então, aí eu falei, não, então vamos ver o que é justo para mim e para o cliente para ficar um valor adequado. E foi onde a gente superou a meta do... E quanto ao negócio aqui, ainda dentro dessa questão, né? A gente estava falando, o Rô comentou, né? O desafio que é cobrar. Sim. A gente fala muita coisa dentro do programa, até porque eu venho muito mais naquele emocional a respeito das coisas, né? Então, o que faz com que eu sinta isso, tal, e aí vou trazendo para racionalizar em relação aos processos. Então, peraí, eu estou cobrando o valor que um profissional do mercado entrega muito menos. Então, o que faz para vir? Então, o racional e o emocional Sim. andando. O Rodolfo, ele já vem com a objetividade de mensurar mesmo faturamento, olhar para custos Sim. e tal. O que dentro do projeto, quais foram os pontos mais chaves que te ajudaram a ter essa firmeza na hora de cobrar? Eu acho que entender o real valor de cada projeto, do meu serviço, da minha hora, do meu tempo, de tudo aquilo que eu estudei, que todo mundo estuda muito para chegar onde chega. E eu acredito que seria isso, entender tudo que eu trago dentro de cada projeto e qual que é o real valor que isso tem na vida do cliente. Qual que é a mudança que isso vai gerar na vida do cliente. Perfeito. Então, eu acho que foi esse o pontinho ali, a virada de chave para poder fazer essa transição e começar a cobrar também um valor que seja justo, tanto para mim, para o cliente, ficar uma coisa legal para ambos. Fantástico. Eu lembro até de um dia que a gente estava conversando a respeito disso e que eu dei um exemplo do tapete lá do escritório, lembra? Sim. Que a gente foi assim, estruturado. A gente tinha acabado de mudar para um novo escritório. A gente tinha acabado de mudar para um novo escritório e nós estávamos colocando os móveis, objetos de decoração e tal, e nós escolhemos um tapete para colocar em um ambiente determinado lá e compramos online esse tapete. No entanto, nós não tínhamos a ajuda de um arquiteto e ali a gente escolheu um tapete, como é que chama aquele modelo? Orgânico. Então, ele não é... Tipo, não é redondinho, não é tem uma quadrado. forma, tem uma forma abstrata. Isso fez com que a hora que a gente colocasse no lugar, ele tivesse muito menor do que deveria. Não dava para deixar naquele ambiente. Sim. E foi uma das coisas que a gente discutiu, né? Poxa, um arquiteto profissional, ele vai olhar aquele ambiente, ele vai falar, olha, se for um modelo orgânico, tem que ser maior por conta disso, disso e disso. E não faz com que a pessoa gere um custo novo, um custo de tempo, dor de cabeça, retrabalho. Perda de dinheiro. Então, quer dizer, quanto vale não ter esse tipo de problema, né? Sim, ali? Eu lembro que a gente, unindo isso que você falou, casa perfeitamente. Foi um dos pontos que a gente trouxe, né? Realmente, tem muitos benefícios, né? O não perder dinheiro, né, é o maior deles, digamos assim, porque ninguém quer perder dinheiro. Sim. Ninguém quer gastar com uma coisa que vai ter que refazer, retrabalhar, então... O que você trabalha, né, tipo, construção, no geral, vamos dizer assim, ela é muito difícil, né? Porque sempre, se você não tiver controle, se não tiver algum profissional bom do seu lado, você vai perder dinheiro. Sim. Você vai ter que refazer as coisas. O prazo nunca vai ser cumprido, né? E eu lembro também, né? Tipo, nesse processo, até mesmo pra gente, né, ir para esse lugar de cobrar, a clareza de quem é o meu cliente foi muito importante para você também, né, Sim, Amanda? também.
Foi uma parte muito importante, né? Entender quem que era esse cliente, o que ele precisava. Porque, às vezes, dependendo da área que você trabalha, você não tem esse tipo de especificação, de ficar tão em cima do cliente. Mas, se tratando de construções, que é a parte que eu trabalho, é uma coisa muito importante. Qualquer erro que existe em obra, a pessoa vai gastar mais, o prestador de serviço vai ter que fazer o trabalho, ele vai ter que cobrar. Então, tudo gera custos extras que, no final, muita gente, às vezes, até se frustra porque a obra passou do valor estimado ou, às vezes, um pequeno erro atrapalhou toda a experiência do cliente. Então, é uma parte importante. Entender esse cliente que o Rô falou, quais são os pontos que você enxerga como chave que te ajudaram dentro do teu processo, dentro do teu marketing, entender quem era o teu cliente? Eu acho que entender qual cliente sentiria que o meu serviço seria um serviço que ele realmente precisaria. Porque tem cliente que fala, não, vou fazer um projetinho básico, só quero a minha casa, a planta da minha casa, nada muito específico. Esse cliente acaba que não é tão interessante porque você não tem esse acompanhamento e pode ser que ele se frustre no futuro e aí você que fez o projeto, o cliente acaba que fica também frustrado com você. Então, entender qual cliente que tem esse sentimento de que ele precisa de uma pessoa que vá auxiliar ele do começo ao fim. E isso eu vejo, de uma maneira geral, acho que dentro dos projetos que a gente atua, que é assim, quando eu não tenho claro qual é o meu cliente, eu vivo frustrado, porque eu vou cobrar um valor X e a pessoa não quer pagar. Né? Esse é um ponto. Aí eu falo assim, mas onde já se viu? A pessoa não valoriza. Aí vai aparecer dezenas, se não centenas de clientes que não estão valorizando o teu trabalho, porque você não está falando com a pessoa certa. Porque quando não você é o entende, tipo que você de projeto, de trabalho que você quer entregar. Exato. No teu marketing, eu fazia patrocinado, mas depois que eu sei com quem eu estou falando, eu consigo direcionar. Eu ia falar isso. E eu atinjo essa pessoa especificamente, Sim, né? Então fica muito mais fluido, eu otimizo o tempo versus o meu resultado multiplica. Exatamente. E quando a gente tem clareza, né? Porque eu lembro até mesmo com você que você fazia investimento, você sempre fez investimento em marketing. Só que esse investimento, você fazia um investimento, ele não te dava o retorno que você esperava, até porque esse cliente não estava muito... Não estava definido, né? E eu lembro quem também que não existia um acompanhamento ali, né? Uma gestão de quanto que estava voltando, quanto que não estava... Quanto que foi importante isso, Amanda, de você definir quem é esse cliente e fazer o investimento e acompanhar o resultado que esse marketing estava fazendo para você no seu negócio? E como que isso, a partir do momento que você começou a ter clareza sobre o cliente e fazer o investimento da forma certa, gerou de retorno para você? Olha, esse alinhamento, né, entre o cliente e o público que nós queremos atingir é a coisa mais importante. Eu acho que se a gente faz um marketing e não tem isso definido, você está jogando dinheiro fora. E era o que eu estava fazendo, era o que eu estava fazendo no começo. Porque eu não tinha essa persona definida e eu também não tinha esse acompanhamento real de onde estava indo o dinheiro. Eu só pagava, falava, faz aí teu trabalho. E também a pessoa, às vezes, também não tinha nem culpa, porque eu não passei para ela aquilo que eu precisava. Então, ficou subjetivo. Então, a partir do momento que eu tive essa clareza, eu falei, olha, agora eu sei quem é a minha persona, eu sei qual que é o público que eu quero atingir, aí sim começou a funcionar esse processo de marketing, né? Eu parei na época com o processo, eu falei, vou dar um tempo, vou estudar, ver qual que é a melhor forma, e depois iniciei novamente, e hoje sim, realmente, eu atinjo os clientes que eu quero, o tipo de persona, o tipo de projeto, e hoje sim faz sentido. Hoje eu já fechei contratos por conta do marketing, e assim, vou continuar fazendo porque vem dando resultados. Sim. Legal. Tá bem direcionado, né? Ele Sim, é assertivo. Exatamente. Amanda, aproveitando essa deixa, né? Tipo, o que a estrutura, né, e a mentoria do Estruturados influenciou nas suas escolhas, assim, nas suas decisões? Assim, falou assim, pô, agora eu vou decidir porque eu sei como decidir. Eu acho que principalmente no financeiro. Era sempre uma coisa que me pegava, não tinha jeito. Eu sempre quis mudar de estado. Desde quando nós iniciamos a mentoria, era uma coisa que eu queria. Sempre ele falava. E também o estagiário. Então, eram duas coisas que eu sempre quis. Mas depois que a gente foi fazendo, entendendo como estava, né, o meu escritório, eu entendi que talvez não era o momento. E aí, quando eu me senti segura para alocar uma sala, ter aqueles gastos extras, aí sim, foi onde eu dei aquele passo. E hoje eu tenho a minha sala, tenho o escritório, pago as minhas contas tranquilamente, porque hoje eu sei que o escritório está estruturado para isso. Não tenho medo de mês... Ah, eu vou chorar. Estruturado para isso. Que legal. Então,
Foi basicamente isso. E aproveitando isso que você está falando do escritório, Amanda, eu lembro também uma vez uma conversa nossa ali na sessão, né? Tipo, que nós falamos assim, cara, tá tudo bem, né? A gente quer o escritório, Sim. você quer o escritório, mas o que a gente pode fazer para trabalhar com isso que você tem hoje, né? Que você trabalhava em um espaço, você tinha um espaço Sim. que você trabalhava, para você conseguir chegar próximo do seu escritório. Porque é aquilo que a gente fala muito, né? Pô, eu tenho isso aqui. O que eu posso fazer? A gente, dentro do estruturado, a gente trabalha muito isso. A gente não fica inventando modos ou falando, você precisa ter algo para gerar o resultado. Não, você tem isso, como que nós vamos fazer para você chegar naquele ponto que você quer com o que você tem na mão? Né? E aí, né, trabalha assim, né? É nesse espaço que você tem, faz como se fosse aquilo. E fez muita diferença isso também, bastante. Né? Bom, eu falo que hoje eu tenho uma rotina para cada cliente, para cada projeto, e isso acho que foi o que direcionou muito para isso. Então, eu sei o que eu preciso fazer do início ao fim. O cliente ele tem uma experiência diferente, que eu acredito que é o que influencia também uma indicação, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é bem por aí. Trabalhar com o que a gente tem e melhorar aquilo que a gente consegue melhorar sem querer alguma coisa lá pra frente. Não precisa fazer grandes investimentos, às vezes, para fazer um diferencial. O mais importante é entender, né? Eu acho que essa tua fala, Amanda, em relação a eu tenho uma rotina para os meus clientes, eu sei o tempo que é necessário para executar a tarefa A, B e a C, isso te dá segurança para você trazer um estagiário. Sim. Porque amanhã, se o estagiário virar e falar, estou sobrecarregado, você consegue bater o olho nas tarefas dele e falar, será que ele está mesmo ou será que não? Sim. Eu já vi líder falando, preciso de uma outra pessoa. Mas com base em que você precisa dessa contratação? Porque a fulana falou que ela está sobrecarregada. Não, peraí. Isso será acontece. que ela... Exato. Então, quais são as tarefas? Quais são os resultados esperados da função do fulano? E aí entender, será que a pessoa precisa de um treinamento para ela entender como fazer essa atividade da maneira adequada? Será que essa pessoa precisa de uma gestão porque ela está gerando erros e está tendo retrabalho e por isso ela está ficando estressada? Então, vamos entender qual é a etapa do processo para aí sim, depois eu trazer, né, outra pessoa. Sim. E esse teu olhar traz uma maturidade de mostrar, falar, é o momento mesmo. Sim. Parabéns. Obrigada. Você sabia exatamente, por exemplo, né, quantos projetos você conseguia entregar sem um estagiário. Sim. A partir daqui eu preciso ter um estagiário. E essa rotina é muito importante no seu caso, ou acho que no caso, né, de quem trabalha com arquitetura, é igual você falou, a experiência. Né, toda uma experiência, é tudo muito detalhe, eu acho, né? Eu acho que envolve muita coisa. Então, se você não tiver uma rotina bem definida, em algum momento vai falhar. Sim. Né? E aí é onde as coisas desabam. Né? Exatamente. Exato. Se você pudesse listar quais são as competências e habilidades que você fortaleceu ou desenvolveu dentro do programa Estruturados, quais você diria que são? Eu acho que a primeira delas é o gerenciamento de tempo. Como a gente estava falando, era uma coisa... Eu fazia, mas eu não sabia quanto tempo eu gastava para fazer um projeto. Eu sabia que eu dava conta porque eu já tinha feito, até tanto eu consigo dar conta sozinha. Mas eu não tinha estabelecido claramente quanto tempo eu gastava em cada reunião, em cada processo, cada conferência de projeto. E isso foi uma coisa que eu preciso ter claro isso para poder cobrar aquilo que é justo pelo tempo que eu gasto para fazer cada processo. E eu acho que também uma outra coisa que foi muito interessante pra mim. A gente sempre fala, a gente fez o DISC, né? E lá me deu que eu era um perfil comunicador, lembra? Comunicador planejador, se eu não me engano. E aí a gente falava que eu tinha muita facilidade, digamos assim, e falava, não, vamos fazer, tudo vai dar certo. Então eu dava muita coisa pro cliente, digamos assim, eu abria muito a mão e era uma coisa que no final fazia mal pra mim, pro meu escritório, porque eu tava sobrecarregando uma coisa que não estava acordada no início. Então, a habilidade de falar não, saber quando falar não, colocar um ponto final, eu acho que foi uma das coisas que fizeram muito bem pra mim e que fazem até hoje. Eu tenho que melhorar? Temos. Sempre. Mas eu acho que foi uma das coisas também que foram muito importantes para mim. Saber onde falar não e como falar não. Perfeito. E ter a clareza do não, né, no momento certo. Porque eu falo que é um processo, é uma jornada, né, mano? Ninguém chegou para você hoje e falou assim, vai falar não e acabou, e aí você foi embora porque um pilim-pim-pim na sua cabeça te liberou para falar não. Não, existiu ali dentro do projeto alguns pontos para você racionalizar momentos e entender se aquilo era estratégico para o seu negócio ou não, se fazia sentido para o cliente ou não.
e de conseguir orquestrar aquele não de uma maneira que ela viesse fluida, dando oportunidade, né? Sim. Olha, é possível, mas na semana que vem o investimento para eu fazer essa adequação é X e tal, né? Exatamente. Nada, nem tudo é na hora que o cliente quer. Às vezes a gente tem outras coisas que tem mais prioridade e a gente precisa adaptar também. Falar, ó, calma um pouquinho que a gente vai fazer, mas... Exato. E é importante, estruturado, que você entenda que, assim, ó, quando a gente fala de Brasil, de uma maneira geral, ainda antes de vir para cá, eu estava conversando com uma cliente sobre isso. O brasileiro, por si só, ele tem a tendência a ter um perfil de comportamento mais emocional. Isso significa que tudo para ele é pessoal, e aí falar não é assim, ai, mas a Amanda vai ficar magoada comigo, ai, mas nossa, que difícil e tal. Só que você percebe que essa fala da Amanda, ela traz pra gente a clareza de que é possível, sim, racionalizar esse processo e entender qual é o momento adequado de trazer cada informação e de conseguir ser persuasiva na tratativa disso, Sim. né? Para gerar um resultado positivo, o cliente não ficar chateado com você e você não ficar se doendo e remoendo depois, né, Amanda? Exatamente. E igual você falou, né? Eu preciso aprender muito ainda. Claro, todo mundo. Todo mundo. Né? Porque assim, o conhecimento que você tinha levou você para aquele onde você estava, o que você aprendeu até agora te trouxe até aqui, e para escritório, com 15 pessoas trabalhando para você. Olha! Tem que aprender, e sempre é assim, né? Quando a gente tem essa busca, a gente sempre vai estar aprendendo coisas novas, precisando aprender Sim. coisas novas, né? E aproveitando, Amanda, eu gostaria, né, que você compartilhasse com a gente uma experiência específica, assim mesmo, uma específica que você aprendeu no Estruturados e que até hoje ela impacta na forma que você empreende lá no seu escritório. Bom, uma coisa que eu acho que desde aquela época eu faço e que eu não posso deixar de fazer de maneira nenhuma, seria tirar uma tarde até a Gi, que na verdade eu falei, Gi, eu quero na segunda. Ela falou, não, faz na sexta, tenta na sexta, vê o que você acha. Então, toda sexta-feira à tarde eu sei que é o meu momento de administrar o escritório. Então, Eu vou desmaiar aqui. olha, eu tô botando tudo em prática, você tá vendo? Nossa, gente. Não, é sério, isso pra mim, assim, tipo, a gente sabe, né? De tanto que eu pego no pé e eu acho o quanto que é importante. Mas continua, por favor. Bom, então toda sexta-feira eu olho pra aquela planilhinha, sabe aquela... Eu olho pra ela, eu vejo tudo que eu recebi, tudo que eu tenho que pagar, o que eu preciso pra fazer pra próxima semana, quais os trabalhos eu preciso entregar, o que não é tão importante que dá pra esperar e principalmente organizo a agenda pra saber qual projeto eu tenho que fazer em cada dia, porque senão a gente quer fazer todos e não faz nenhum. Então eu sei que, por exemplo, hoje era da Aline, amanhã é do João e assim por diante, pra poder organizar e não ficar naquela... Eu sou ansiosa, então se eu pudesse eu fazia tudo de uma vez, só que não sai nada. Então você começa a pegar vou fazer um pouquinho desse, depois um pouco desse, não vira nada. Você não foca naquilo que você está fazendo, às vezes não faz tão bem feito quanto deveria, às vezes perde uma informação porque, mudei, depois na hora que foi voltar já não lembrava mais. Então, principalmente essa organização na agenda e também no financeiro, né, enfim. Eu acho que é uma coisa que... Olha lá pro marketing, qual foi o retorno que deu o investimento que fez. Exatamente. A taxa Quantas de pessoas conversão, entraram em contato. De onde eu tô vindo, para onde eu tô indo, né? E me fala uma coisa, assim, até pro estruturado saber, porque o que a gente ouve muito quando a gente fala sobre gestão de tempo e esse momento reunião, vamos colocar aí, follow-up da semana, planejamento da semana seguinte, ele vem com essa conotação. Assim, o que a gente ouve muito, né? A gente ouve assim, ó, eu até tento me planejar, mas aqui acontece um monte de coisa no meio do caminho que me tira do eixo. E eu vou falar uma coisa pra você, estruturado. Não combinei isso com a Amanda, tá? Eu vou deixar ela falar, mas conta pro estruturado se mágica aconteceu no seu negócio e imprevistos deixaram de acontecer. Não. Muito- Na verdade, sempre tem cliente querendo marcar uma reunião, cliente mandando mensagem, não tem jeito. Mas na sexta, se eu sei que eu vou ter que atender um cliente na sexta-feira à tarde, que é o momento que eu já tenho que é pra isso, eu mudo pra amanhã. Então, na parte da manhã, eu não faço nada, fico somente nessa função de organizar o escritório. Perfeito. E Eu Desculpa te readequo. interromper, tipo, eu não faço nada que é tudo. não é? faço nada de projeto. Sim, tipo, não é, mas é mesmo, porque as pessoas, às vezes, até você trazendo isso, eu sei que você não quis dizer isso, mas as pessoas acham que às vezes, perca de tempo. Sim. Eu parar e olhar pro meu negócio e entender o que está acontecendo no meu negócio, o que eu vou precisar fazer. Mas sabe o que eu acho? Que não é nem que acha que é perda de tempo. Eu acho que as pessoas não sabem o que é pra fazer.
Você sabia Também, que era com pra fazer certeza. antes? Não, antes- exato. Se eu falasse pra você assim, ó, para meio período e vai olhar pro teu negócio, você sabia que era pra Não. fazer? Você ia parar, ia pegar lá os papéis e ia falar assim, Tá. vi. Tá, eu tenho esse projeto, isso aqui pra receber, acabou, tá, e aí? Então, dentro do estruturado, a gente vai te ajudar a entender isso. Falar assim, peraí, eu tenho demanda A, B e C. Para eu alcançar esse objetivo X, eu preciso fazer a tarefa D, E, F. E aí eu preciso organizar isso na minha semana. E semana que vem, que eu parar, eu preciso saber se eu andei com essas tarefas. Se eu concluí. O que deu foi resultado, se não assertivo, deu. o que não foi, para eu conseguir dar sequência. Então, assim... Os BOs, eles vão continuar Vão continuar. acontecendo. Isso é fato. Só que quando você tem essa clareza, você readequa os seus Sim. compromissos para fazer o que é importante no momento que ele é importante e não quando ele é urgente. Exatamente. Que era o que acontecia, né? Era Sim. urgente, aí já não dava Aí mais já- tempo, tava exatamente. desesperada. E voltando ao nada que o Rodolfo comentou, não é não fazer nada. Eu sei que eu tô fazendo uma parte muito importante, mas a tensão que, eu preciso terminar um projeto, ela existe. Sim. E se você deixar, você vai falar, não, vou deixar isso pra lá, porque isso aqui não é tão importante, e vou voltar pros projetos. E acaba que aquela parte fica toda jogada, digamos assim, você não tem controle. Então, a parte da ansiedade de terminar um projeto existe. Mas a gente tem que parar e falar, não, agora é o momento de eu fazer isso. E focar naquilo, porque senão você nunca vai fazer. Perfeito. E você falando aqui, né, Laura, você falou, né, tipo, cara, eu não consigo fazer tudo. Isso é cientificamente comprovado, ninguém consegue. As pessoas que batem no peito e falam assim, nossa, eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não faz. Não faz daquele jeito, porque é cientificamente comprovado. Eu acabei de ler um livro que fala exatamente sobre isso, né? E eu ia falar uma coisa agora, fugindo da questão de problemas. Se quando você era menor, lá no começo, né, que quando você chegou, nossa, tem tanta coisa acontecendo, e as pessoas falam muito isso, tá? Você imagina agora, provavelmente você tem mais problema do que você tinha, tem mais coisas querendo te interromper do que você tinha, porque hoje Sim. você é maior, você tem mais clientes, você atende mais pessoas. Só que a organização faz você entender, pô, isso aqui tá ali, daqui a pouco eu vou lá, Isso aqui resolvo. pode esperar. É, né, o Sim. que pode, o que não pode. E é essa consciência mesmo que você tem hoje, que, pô, cara, eu preciso fazer a gestão, dá pra fazer, né, aquilo que a Giovana fala muito. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim. Por que uns conseguem e outros E não? Exato. Então, Eu olho, exatamente. às vezes eu olho e falo assim, alguns empreendedores, assim, fantásticos, que eu admiro, né, que eu quero modelar, e, a pessoa faz isso, pratica esporte, tem uma empresa de milhões, e aí você vê ela num compromisso, e eu falo, como, né? Mas é isso, é saber dizer não, porque, assim, a gestão de tempo é muito mais sobre os nãos que a gente dá do que sobre os sims, né? Às vezes o não é pra gente mesmo, outras vezes o não é para Para um para um cliente. cliente, para uma tarefa, para um Sim. desejo, né? Então, assim, existe isso e a gente tem que ter maturidade para conseguir dizer os nãos necessários para fazer a coisa acontecer. Sim. Então, é aquela coisa, quem quer empreender, que foi aquilo que o Rô disse lá atrás, né? Achando que é só para não ter patrão, nem começa. Nem Nem começa porque, assim, quantos patrões você tem hoje, né? Acho que talvez seja um momento que você tem mais patrões na vida inteira da tua jornada de vida, Exatamente. esse é o momento que você tem mais. Então, não é por isso, não é sobre isso, mas sim saber orquestrar tudo isso para se posicionar também no momento devido, né? Porque quando a gente fala do perfil comportamental, comunicador, planejador, tinha essa dificuldade de Sim. postura, de firmeza. Se chegava uma pessoa com uma agressividade, vamos colocar assim, na postura maior, engole a gente. Exatamente. Se a gente está nesse perfil mais emocional. E aí a gente precisa saber orquestrar isso para subir ali e falar, não, peraí. Porque dizer não para o cliente muitas vezes é respeitá-lo. Porque se eu assumo uma demanda que eu não consigo entregar para amanhã, e eu assumi porque eu fiquei desesperado e não soube dizer não para o cliente, amanhã, quando eu não conseguir, ele vai me tratar como incompetente. Isso vai fazer mal para ele, vai fazer mal para mim, para minha imagem, para minha entrega. Então, peraí, tá tudo errado. Deixa eu voltar e entender isso aqui, porque eu digo não para o cliente, ele me respeita mais. Ele fala, não, beleza, ainda bem que você disse, porque senão eu ia te cobrar, isso aqui não ia estar pronto, Ia ficar pior. ia ficar pior. E Exatamente. aquilo até que eu acho que a gente comentou com uma outra pessoa que veio aqui no podcast também, acho que foi a Débora. Quando você aprende a falar não para o cliente, na verdade você não está falando não para o cliente, você está falando sim para o seu negócio. Porque quando você pensa assim, em escritório grande, vamos usar o seu negócio, né? Escritório grande e tudo, aquele escritório fala vários não. Por isso que ele é grande. Por isso que ele... Não é? Porque tipo, se você fala sim, a pessoa sempre vai achar você um amador. Né? Ou, sei lá, tipo, pequenininho, por isso que fala Por não. isso que faz. Por isso que faz. Quando você começa a falar assim, não, pô, tem uma regra ali, tem uma alguém regra. que... Se tem regra, é profissional.
Porque que Exatamente. não é. É igual fiado, né? É. A gente tem cliente de loja de roupa, fala assim, vende fiado. Eu falo assim, chega na Coach, onde você trabalhava, vai Exato, pedir fiado. pede fiado. Chega lá no shopping, pede fiado. Aí, olha, você coloca na fichinha pra mim? Cara, não existe. Então, assim, o profissionalismo faz o seu negócio se tornar grande. Sim. Né? E foi exatamente isso que aconteceu com você. Eu acho que faz as pessoas te respeitarem mais, porque eles sentem que você tem um processo. Não é uma coisa assim, tô fazendo por fazer, não tenho é. nada a seguir. Cabeça, Então- vozes da minha. É, Ó, me fala uma coisa, falando em processo, Processos, né? né? Quais, na sua opinião, hoje, olhando para o seu negócio, quais são os processos que você desenvolveu ali a partir do programa, cara, que geram mais impacto hoje para os teus resultados? eu acho que é a jornada do cliente. Porque o que acontecia? Tá bom, o cliente falou, vamos fechar. Já começava o projeto, depois que a gente ia fazer contrato. Depois a gente vê contrato. Conta para o estruturado o que é a jornada do cliente. A jornada do cliente, né, a gente trabalhou desde o momento em que o cliente entra em contato para perguntar sobre o projeto, como é que funciona o trabalho. Então, desde aquele momento, a gente já cria uma jornada para ele. Como é que essa comunicação com esse cliente vai acontecer? Como é que a gente vai introduzir os nossos valores para esse cliente? Para depois a gente chegar em uma reunião presencial com o orçamento, apresentar o orçamento. E a partir do momento que o cliente fecha, a gente tem todos os trâmites do escritório. Contrato, pagamentos, a parte de projetos mesmo. Como é que a gente vai desenvolver? Vai ter briefing, vai ter projeto planta baixa, vai ter fachada. E a partir daquilo a gente vai desenvolvendo quais são as etapas que aquele cliente vai ter que passar de acordo com o tipo de projeto que ele contratou. Até chegar na entrega, e depois da entrega a gente também tem os feedbacks, né? Não acaba na nossa entrega, né? A gente precisa manter o contato com esse cliente, manter uma comunicação. Ai, que linda! Dá muito orgulho, Você gente. percebe, estruturado? Você percebe que, assim, se eu quero transmitir, por exemplo, o valor, eficiência, qualidade e tal, existe um passo a passo que deve ser feito, porque senão eu, enquanto sou atendida pela Amanda está com tempo, me atende de um jeito excelente. Amanhã o Rodolfo busca a Amanda, ela está corrida. O que acontece? Não tem jornada do cliente, não tem processo bem estabelecido. Pula as etapas. A experiência dele é completamente diferente. E aí, Exato. assim, Rodolfo não pagou ainda. Putz, esqueci do contrato. Meu Deus, corre, E pega. agora? Aí vira um trupé, a empresa tá bagunçada, desorganizada, e aí tudo fica bagunçado, Sim. né? Então, tipo, a jornada do cliente, você acha que foi o processo fundamental? Eu acredito que sim, porque agora eu tenho clareza de quais as etapas que o cliente tem que seguir para eu também não me atropelar e não chegar no final, cadê a fachada do cliente? Não tem fachada. Então, é um processo que a gente segue para que todos os clientes tenham as mesmas experiências e não falte nada, digamos assim, daquilo que foi combinado. E eu vou unir uma coisa aí nessa sua fala, que eu acho que está totalmente atrelado, que é o manual de cultura desse cliente, né? Sim. Porque esse processo, quando você traz, assim, a experiência que eu quero gerar é base do desenvolvimento dessa cultura Sim. que o meu negócio tem, né? Uhum. Que é qual é a missão desse negócio, quais são os valores que norteiam as ações dentro desse negócio. Tudo isso foi pensado no momento de você Sim. orquestrar essa jornada, né? Exatamente. Do cliente. E uma coisa liga muito à outra, né? E você acabou de falar, você falou uma palavra aí que resume tudo, assim, tipo, clareza. Eu tenho clareza do que eu quero entregar. Na verdade, você tem clareza do que onde você quer chegar, e aí você tem clareza de qual que é a cultura dessa empresa, a clareza do que eu quero entregar para o cliente, tudo é muito clareza, né? E quando você tem clareza desse negócio que você tem, né, na sua cabeça, o tipo de empresário que você quer, do empreendedora que você quer ser, e o que o seu negócio quer entregar, cara, tudo fica, né? Tipo, parece que não parece que tá desenhadinho. Sim. Fala assim, Até olha, que- o passo que eu preciso dar é esse aqui. É a mesma coisa de você colocar no GPS, pô, daqui para São Paulo. Tá ali, ó. Você olha para o teu negócio, você sabe o GPS. Sim, e até quando a gente desenvolveu o manual de cultura, né, que a gente desenvolveu a missão, uma das palavras que eu sempre coloquei é a experiência. Então, a experiência que o cliente vai ter na casa dele, como é que a gente vai desenvolver isso, porque a gente desenvolve isso em projeto, mas eu também quero aplicar isso dentro do escritório. Então, qual que é a experiência que esse cliente vai ter quando ele chegar no escritório? Então, eu trabalho com aromas, o café, tudo isso gera... Desculpa, mas você entrega um brinde, uma Material. taça, Sim. um material para o cliente que é lindo a entrega que você faz. Sim. Então, faz tudo parte dessa experiência que o cliente vai ter com o projeto para que isso reflita também na casa dele futuramente. É porque assim, né, a pessoa tá na casa dela, se fez alguma coisa errada, ela tá lembrando de você. Ela vai me xingar pro resto da vida. E essa experiência, olha só a importância estruturada de você ser congruente
naquilo que você quer entregar, na experiência que você está gerando. Porque tem, por exemplo, na sua área, vamos pegar aí a área de arquitetura. Tem muito arquiteto que, de repente, ele entrega um projeto incrível, indiscutível. Só que o cliente tem dificuldade de falar com esse arquiteto, as mensagens não são bem redigidas na hora que está falando no WhatsApp, não tem uma organização ali, um ambiente adequado para receber, não tem um material que é entregue. Tudo isso é parte da experiência de compra desse cliente. Então, não é só a entrega do projeto, não é só a entrega do teu produto, do seu serviço. A experiência que o cliente tem com você em cada momento ali, ela vai impactar. E isso vai também impactar no quanto eu estou cobrando. Porque se eu quero cobrar mais, a experiência desse cliente tem que ser ainda mais incrível. Exato. Porque senão fica serviço por serviço. Pode ter muita gente boa, mas a pessoa que entrega a experiência que a Amanda entrega, ainda assim com um projeto incrível, é só a Amanda. Exato. Exatamente. Amanda, aproveitando aqui, né? Conta pro estruturado que tá nos assistindo, assim, um aprendizado que você teve, que independente do negócio que ele tem, ele consegue colocar em prática, assim. Tipo, eu tive esse aprendizado e que ele possa usar na jornada dele empreendedor. Eu acho que cuidar da parte administrativa. Porque quando a gente começa a vender qualquer coisa, né? Seja vender, seja um serviço, a gente fala, é só vender. Mas não é só isso. Se a gente ficar só no vender, a gente não sabe quanto a gente tem de lucro, quanto a gente consegue reinvestir no negócio, quando a gente consegue fazer um investimento diferente. Então, eu acho que a primeira coisa para qualquer pessoa que quer empreender é saber que ela tem que lidar com o administrativo. Não é só o serviço, o produto. Quer dizer assim, se não quer, gente, aí eu vou falar sério mesmo. Contrate alguém. Contrate alguém para fazer. Mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, né? Tipo, vem muito daquilo que a gente fala, né? Que é um livro que a gente leu e tudo mais, que a gente gosta muito, que até nos ajuda, nos direciona um pouco. Cara, não adianta eu ser técnico, eu preciso ser administrador, eu preciso ser empreendedor, eu preciso olhar para este negócio e entender que se eu não olhar para os números desse negócio, eu não vou ter o salário que eu quero que ele me dá lá no final, né? Exatamente. Então isso é muito importante. É uma dica de milhões. Falando nisso, Falando né? em milhões, a gente acabou de falar assim, né? O aprendizado que você aplica, que você diria para o estruturado aplicar. E eu quero trazer, voltando até na Amanda, enquanto empreendedora, sabe? Qual foi o maior aprendizado do teu comportamento enquanto empreendedora que fez a diferença, que você diria para o estruturado que está assistindo a gente? Foca muito nisso, que vai fazer diferença para você. Eu acho que o buscar conhecimento. Você, por si só, você não vai conseguir chegar talvez você até consiga, mas é muito mais difícil. Então, eu acho que buscar conhecimentos nessa área, porque a gente sai da faculdade técnico. Então, a gente tem que buscar a parte que vai gerar esse eu empreendedor, digamos assim. Porque ninguém nasce empreendedor, ninguém nasce com essas características, ninguém sabe lidar com esses processos. Então, eu acho que buscar alguém para te orientar nesse processo é o principal. Incrível, até porque qual é a tendência, né? A tendência é a gente buscar ainda mais conhecimento naquilo que é gostoso pra gente. Exatamente. Então, ir lá e participar de uma feira, de um evento, e vai investindo pós, em coisas para me deixar ainda mais técnica. E, ser só uma excelente profissional com um produto incrível, um serviço incrível para entregar, se eu não sei orquestrar todas as outras áreas que vão fazer com que isso aconteça, não vai resolver. Tem uma vez eu vi uma palestra que ele dizia assim, né? O objetivo final, então, o objetivo de fazer dar certo, de ter um negócio que tem uma renda bacana, recorrente, que está crescendo e tal, ele tá daqui 20 quilômetros. A lanterninha que eu tenho nas mãos, ela vai me clarear 3 metros. E aí eu fico tentando iluminar lá para ver daqui 20 quilômetros e eu acabo não saindo do lugar, ou então eu piso onde não devia. E aí é que está esse ponto, né? Busca quem está com holofote, busca quem está conectado com outras pessoas que tem um GPS apropriado que vai te dar mais velocidade, né? Você sente que o programa te deu essa velocidade? Com certeza. Eu acho que se eu não tivesse feito tudo o que a gente fez, eu acho que provavelmente eu estaria onde eu estava há, sei lá, quase um ano atrás. Eu acho que se a gente não tivesse feito todo esse processo, não teria evoluído da forma que evoluiu. Que bom, né? E isso vem muito né, aproveitando daquilo que a gente falou lá no começo não, no meio, enfim, né, que dos nossos 50% nós vamos dar 100% e você precisa dos seus 50% dar 100%. E você prova isso.
né? Pra gente é muito prazeroso, realmente, assim, eu sempre comento, né, lá com você no seu Instagram, sempre mando lá, porque é muito gostoso ver, tipo, a Amanda que a gente chegou, não que, né, tinha muito potencial ali, mas era uma Amanda ainda Precisava que desenvolver. precisava desenvolver. E aí a gente vai no processo, vem desse desenvolvimento, porque nem você falou, pô, em 2 meses você estava faturando o que você queria faturar, não estava lucrando, né? Sim. Tem essa diferença, Sim. faturamento e lucro. E aí depois, cara, eu não esqueci, eu falei pra Gi, eu falei, Gi, a hora que eu vi aquela mensagem, pô, fechei esse contrato nesse valor, eu falei, Oi? cara, não é possível, porque ela não estava querendo cobrar 20% disso, que você tinha medo de Sim. cobrar, 20% disso do que você vendeu, e você vendeu um contrato que... Então, assim, e foi um aprendizado seu, né? Porque a gente doa, mas, cara, se você não sair lá na rua e não colocar em prática, não vai... Teve algum momento, Amanda, que você falou assim, cara, eu acho que isso eu não vou conseguir fazer. E aí você falou, não, vou me desafiar e vou fazer, e faz e coloca em prática até hoje. Eu acho que essa sexta-feira que você falava assim, gente, pegar meio período pra ficar na frente do computador, olhando o número, eu falei, não é pra mim. Mas é uma coisa que se a gente não fizer, não vai pra frente. Sim. Então, foi uma coisa que eu falei, nossa, que coisa chata. No começo eu ainda penava. Eu falei, nossa, que coisa chata ficar aqui meio período olhando pra número, vendo o resultado. Até a Gi falou, faz uma... Como se fosse uma apresentação, né, Gi? Mostrando os resultados. Apesar de ser só eu, mas evidenciar isso num comparativo, como é que foi semana passada, como é que tá essa agora, te faz refletir como é que você tá. Se você tá indo bem, se você tá indo mal, e você consegue olhar um parâmetro geral. Legal. Até para o estruturado saber, assim, ó, por exemplo, vamos supor que você... vou pegar o caso da Amanda aqui, né? Tem que vender contratos, né? Aí a gente olha muito para funil. Então, tá bom, para eu vender 3 contratos, quantas pessoas eu tive que conversar para eu conseguir vender esses 3 contratos? Aí, por isso que a gente tem que ter informação, Sim. né? Então, tem que ter ali anotado, tem que ter etiqueta no WhatsApp, sei lá, a gente tem que ter essa informação. Alguma forma de numerar de isso. Acompanhar, isso, né? né? Acompanhar. Eu conversei, vamos pensar assim, eu conversei com 30 pessoas para eu fechar 3 contratos. Dessas 30 pessoas, elas me geraram 10 propostas e dessas 10 propostas eu fechei os 3 contratos. Então, peraí, se eu quero fechar 6 contratos, eu tenho que gerar 20 propostas e eu tenho que conversar com 60 pessoas. E aí você Como que eu vou, começa... né? Como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer muito isso, porque daqui a pouco eu me perco, eu tô falando, né? Mas, estar no papel, olhar e falar assim, pô, às vezes a gente pode ter um olhar e falar assim, essa semana foi pior do que a semana passada, mas aí a gente vai cruzar a informação, falar, peraí, quanto que o marketing me trouxe semana passada? Semana passada me trouxe 30, essa semana me trouxe 15. Então, não é minha conversão que tá ruim, mas o marketing que não tá estratégico, eu preciso enxergar o que eu tô fazendo ou deixando de O que fazer fez lá. diferente de uma semana para outra. Então, esse olhar, ele otimiza teu tempo, faz você ser assertiva, né? Eu sempre falo assim, estruturado. Às vezes você tá batendo cabeça e assim, ó, derramando tempo em cima de tempo numa ação. Então, vamos supor que eu participe do grupo de networking X. E aí, eu tenho que ir lá toda segunda e quarta, eu tenho que pagar esse grupo e tal, e tal. Só que a hora que eu vou cruzar as informações, e aí eu vou no outro grupo, que é o do Rodolfo. O do Rodolfo eu vou uma vez por mês. Só que de 10 pessoas que eu converso no do Rodolfo, eu fecho 5. No grupo X, eu converso com 30 e fecho 1. Aí eu falo, cara, onde é mais assertivo eu gastar meu tempo, a minha energia? Se eu não tiver informação, eu não vou conseguir tomar essa decisão. Exato, né? Porque às vezes eu tô indo a gente conversou até Sim. com você sobre isso, cara, tipo, você vai em um lugar de que às vezes teu cliente não tá nem lá. Você tá lá, né? Batendo E aí a Amanda falou um negócio agora que você falou de gestão, né? De olhar para o negócio, de fazer a apresentação para você mesmo. Cara, falar que é fácil isso... É a coisa mais chata, não. Não, e não é. Tipo, você chega e fala assim, cara, tipo, eu acho que eu tô ficando louco. Eu estou fazendo Fazendo pra mim mesma. Eu estou fazendo uma apresentação num PowerPoint show para deixando tudo bonitinho. organizado dentro da paleta de cores para eu mesmo. Pra mim Até mesmo, isso, dentro da pra paleta mim de cores, mesmo, toda exato. bonitinha. Mas aí, Amanda, é por isso que eu trouxe, porque assim, né? Só esse comentário ali, ó, da paleta de cores, eu sempre trago uma fala estruturada, que é assim, ó, qualquer coisa é tudo. A forma como eu tô fazendo qualquer coisa, por menor que seja, sabe aquela coisa, não tem ninguém vendo, então tá tudo bem? Mentira. No final das contas, você está sentindo. Se você está fazendo meia boca, o seu sentimento vai ser de entrega meia boca. E aí, consequentemente, a hora que eu estiver com o cliente, eu não vou ter a segurança de olhar para ele e falar assim, meu trabalho vale, porque eu sou muito bom naquilo que eu faço. Porque eu sei que é meia boca. Então, estar na paleta, estar bem feito, mesmo que o relatório seja só para você, você merece um relatório muito bem feito. Sim. Teu negócio merece. É exatamente isso que eu ia falar, assim, tipo, eu acho que a grande virada de chave sua, Amanda, foi o momento que você percebeu que por mais que naquele momento seu escritório fosse pequeno,
de tamanho, de Sim. estrutura, de faturamento, você tratou ele como grande. É isso que eu falo muito para os estruturados, assim, cara, não, assim, ó, não depende o negócio que você tem, se você faz qualquer coisa, se o negócio é pequeno, se você não tem estrutura, se você não tem um lugar para você trabalhar, não importa. Trate ele como grande, sabe? Olhe para ele, tipo, tenha um organograma, tenha cada um, faça as reuniões, faça as apresentações, porque foi isso, eu tenho certeza absoluta, que foi isso que fez você estar onde você está hoje. Nem tinha pensado por esse lado, mas realmente é uma coisa que... realmente que É foi ser isso. para Tipo, ter. a hora que você tava lá no seu escritório, no espaço que você tinha, que era o seu escritório, mas você, cara, você tratava ele como grande, você tirava tempo pra fazer reunião pra você parava lá e falava assim, olha, vou faturar tanto, nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar, vou ter que correr atrás, e não sei o que tem. Quando você fazia a gestão, quando você... Pô, você imagina, isso que eu tô falando, cara, você parava fazer uma apresentação pra você mesmo. Então, tipo, era como assim, pô, hoje é sexta-feira, eu tenho que apresentar o meu relatório para todos os diretores da empresa. Aí eu ia lá, fazia o relatório, sentava, virava e falava, pô, eu sou diretor. Olha Peraí, só, deixa o pessoa do marketing, você fez isso. E foi isso que fez você hoje tá onde você está. Porque você olhou pro seu negócio como grande. Aí você imagina, você continua com essa visão. Porque aquilo que eu falei, daqui 3, 4, 5 anos, você vai ter um escritório com 15 pessoas trabalhando para você. Amém. Porque você olha para ele como grande, você trata ele como ele merece ser tratado. Sim, Exato. até A nos Coca-Cola pequenos começou detalhes, digamos assim, né? A Coca-Cola começou pequena. Tudo começa Tudo começa. pequeno. Tudo começa pequeno. E, inclusive, assim, chegando agora no finalzinho, ó, do Ah, nosso verdade. podcast, Nossa. primeiro, assim, eu queria te agradecer, te parabenizar por tudo que você já conquistou até aqui. Você é uma das pessoas que deixa claro pra gente que vale a pena fazer o que a gente faz, porque é delicioso ver o sucesso, sabe? É muito gostoso te assistir, entender que você tá crescendo, é muito bom mesmo. E é uma menina. Dá né? mais vontade. E assim, quando a gente se compromete publicamente, as coisas tendem a acontecer com muito mais velocidade. Eu acredito que logo a gente vai estar num projeto juntas. E eu queria muito que você trouxesse para o estruturado que está assistindo quais são os próximos passos do seu escritório, o que ele pode esperar daqui para frente, com o que você se compromete em relação ao teu crescimento. Bom, primeiramente eu quero aumentar a equipe. olha o Ah lá, Rodolfo. os 15 funcionários. Porque hoje eu já vejo que não dá. É aquilo que a gente falou. Eu sabia que até tal ponto eu conseguiria atender. Hoje eu já não consigo atender a demanda sozinha. E a gente tem demanda para isso, então eu preciso aumentar a equipe. Então teremos em breve uma equipe maior para atender todos os clientes, enfim, trabalhar. E também quero evoluir, digamos assim, com o escritório em si, ser um escritório maior. Então é uma coisa que está nas metas e vão ser cumpridas. Ampliar o número de atendimento. Isso. Quantos por cento? Uns 70%, 80%. Ah, minha gente, calma aí. Ela sabe do potencial dela. Nós vamos colocar um prazo Quer dizer assim, nisso ó, e pra você quem, vai come... mostrar aqui. pra quem diz assim, ó, pra quem começou... Inclusive, pra quem depois eu preciso contar que atingimos mais uma meta daquelas que tínhamos planejado. Por isso que eu tô falando, ó, pra quem começou, na verdade foi... Quando foi que você começou com a gente? Você fez Eu o acho projeto? que em julho, se não me Então, engano. julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Eu 4 acho que foi meses. isso. Então, 8 meses, né? Porque aí, outubro, novembro, dezembro... 8 meses. Ela já conquistou tudo isso? 80% vamos pôr até o final do ano? Até o final do Tá ano. tudo certo. Teta, Aguarde. né? Bom, estruturado. Eu gostaria muito de agradecer. Primeiro, agradecer a Amanda pela contribuição, por essa entrega tão gostosa dessa tarde de hoje, que pode ser uma manhã, pode ser uma noite. Mas, assim, eu acredito que, assim como nós, foi muito rico para o estruturado que está assistindo a gente te ouvir, saber de toda essa tua jornada. Queria que você se despedisse, contasse para o estruturado que está assistindo a gente onde ele encontra a Amanda, se ele quiser contratar um projeto incrível, onde que a Amanda vai estar, o que ele faz para ele te seguir e modelar o teu comportamento que é de sucesso. Bom, meu Instagram, gente, é arc.amandafujinohara. Se você digitar arc.amandafuji, você já vai conseguir encontrar. Porque não tem mais ninguém com esse sobrenome, até onde eu sei. Então, se você quiser, né, trabalhar comigo, ter projetos excelentes, né, com toda essa experiência que a gente comentou aqui, que eu acho que é o que é mais importante dentro daquilo que eu prezo dentro do escritório. Então, dá uma olhadinha lá, segue a gente nas redes sociais, e é isso. Show de bola. É isso, Amanda, assim... Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu tô saindo daqui, a última vez que você foi no escritório eu não tava, fazia tempinho que eu não conversava com você. Tô muito orgulhoso de você, assim, parabéns, assim, pelo amadurecimento,
pela dedicação, pelo comprometimento. É aquilo que toda vez que eu falo pra você, eu falo. Cara, você tá conseguindo as coisas porque você merece. Quando a gente se dedica, quando a gente faz da forma correta, como você faz, é sucesso. Você vai realmente conquistar tudo que você quer. Então, assim, parabéns. Muito, muito orgulhoso mesmo, sabe? Eu que Tipo, agradeço de estar aqui com você. é muito bom pra gente, né, Gi, como Sim. profissional, do que a gente se propôs a fazer e ver que, quando você faz certo, dá certo. Então, obrigado mesmo. Estruturado, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Né? É um prazer pra gente estar aqui sempre, né? E aproveitem, assistem, escutem tudo isso que a Amanda falou. Envie para os amigos que querem empreender e precisam de um empurrãozinho. Precisa entender, né, a forma certa de empreender e principalmente, né, o jeito estruturado de empreender. Existe um jeito que faz dar certo e não é tão complicado assim, Não. né? Foi Então, fácil. muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente e até o próximo. Estruturados Pode, o jeito estruturado de empreender. Beijo, Beijo, gente. até mais. Tchau, tchau.